Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida. Nós acordamos com a bomba da publicação do concurso do TJ de São Paulo. Nesse vídeo eu vou fazer aquela análise sucinta, aquela análise mais jogo rápido, direto na veia, nas informações mais essenciais para você tomar decisão, entender se esse concurso é para você, se vai dar tempo, como que você pode estudar, como que você vai se planejar. Eu já ressalto que os materiais de estratégia estão por tempo limitado, com condições especiais. O link está aqui abaixo. Você pode clicar lá para poder adquirir o material que mais aprova no Brasil. Eu já vou direto com vocês para o nosso quadro, porque como eu disse, né, o meu objetivo é trazer uma análise aqui bem objetiva. Primeiro um resumo do que aconteceu. Nós temos o edital do escrevente técnico judiciário, vagas específicas para a capital. Eu sei que sou um pouco estranho, porque houve esse concurso há pouco tempo, mas já havia acontecido uma mensagem aí do desembargador presidente do tribunal, dizendo que haveria intenção de zerar cadastro de reservas e nomear e fazer um novo concurso público. Então aí nós fomos pegos de surpresa, mas uma grata surpresa. Concurso para nível médio. Professor, mas nível médio? Sim, nível médio. Aquela mudança para técnico de nível superior é só para o Judiciário da União. Não alcança o TJ de São Paulo, então de fato esse concurso continua como nível médio. Banca VUNESP ou Fundação VUNESP, depois eu vou tecer alguns comentários com vocês. Mas assim, ó, a VUNESP ela faz provas tranquilas em alguns concursos e provas complicadas em outros concursos públicos. Normalmente os concursos de nível médio, os concursos mais de entrada, ela costuma fazer uma prova bem simples e ela faz provas muito complexas para magistratura, Ministério Público, entre outros concursos dessa natureza. Só que o TJ São Paulo é um caso especial. Ele é um concurso público de nível médio, mas muito grande, com muitos participantes. Então a banca tem condições de pagar um pouquinho melhor para o pessoal elaborar as questões, e foi o que aconteceu no último concurso. Se você pegar o último concurso, as questões de atualidades, de português, etc., estavam num nível de dificuldade bem alto. Até da minha matéria do direito administrativo, estava tudo no nosso material, os nossos alunos muitos gabaritaram, mas não estava assim uma prova tão tranquila. Então, VUNESP, a banca organizadora, vagas 400 vagas, desculpa, sendo 300 de ampla concorrência, 20 para pessoa com deficiência e 80 para candidatos declarados negros ou pardos. Salário inicial R$ 5.480. Eu vou falar um pouquinho mais, porque é 5.480 para nível médio, mas segura aí, já tem um talco aqui embaixo para eu falar sobre outras vantagens. E as provas objetivas marcadas para o dia 28 de maio, o que dá para a gente aí um prazo de quase 4 meses. Você tem quase 4 meses até essa prova. Muitas vezes o aluno pergunta, professor, estou começando agora, será que dá tempo? É óbvio que para quem está começando sempre é mais difícil, mas esse é um caso especial. É um concurso público com um edital mais enxuto, então quem tiver uma boa carga horária, fizer o dever de casa, dá tempo mesmo começando hoje. Ah, professor, mas eu já comecei há mais tempo. Melhor ainda, porque você terá atalhos e vai conseguir avançar melhor na sua preparação. Óbvio, quem tem mais tempo de preparação tem mais chances. Mas se você me perguntar se dá tempo, eu digo sim, dá tempo se você fizer o seu dever de casa. Bom, para você tomar a sua decisão de forma bem rápida, não é meu objetivo aqui analisar, mas além dos R$ 5.480, que é o salário inicial, a remuneração inicial, você ainda tem um adicional qualificação, se você tiver nível superior, pós-graduação, mestrado ou doutorado, que vai variando conforme cada uma das situações, auxílio creche de R$ 423 por filho, auxílio alimentação de R$ 1.012, equivalente aqui a 22 dias, auxílio transporte de R$ 176, conforme o caso, se for o caso, né? Alguns desses benefícios, obviamente, que eles são conforme cada uma das situações. Mas o que é o principal, que a priori, basicamente, todo mundo vai ter, é o auxílio alimentação de mais R$ 1.012. Então, só isso aqui cai líquido na sua conta, já que ele entra como verba de natureza indenizatória. Então, no mínimo aqui você vai ganhar já uns R$ 6.500, já fica uma condição bem mais interessante. Fora os quinquênios, 5% a cada 5 anos, auxílio saúde que você pode ter, e a sexta parte, que é 20% ao completar 20 anos, alguns benefícios que em outros entes da federação você já nem encontra mais. Datas importantes aqui do concurso: inscrições até a partir do dia 17 de fevereiro, então daqui a 2 semanas, até o dia 28 de março. Só que, cara, no primeiro dia já faz a sua inscrição, já paga esse boleto logo de uma vez. E outra data importante é a data da prova objetiva, 28 de maio. Ah, professor, e outras datas? Tem data aqui de isenção de inscrição, data de algumas condições especiais, mas aí cada um de vocês vai lá e vai consultar o edital e vai ver essas datas.
Professor, eu vi que o concurso público, nas etapas, ele prevê prova objetiva e também prova prática. Você está falando que a prova objetiva é no dia 28 de maio. E a prova prática? Prova prática, data a definir. Quem acompanhou o último concurso sabe que essa prova prática demorou um tempão para ser agendada. Então, essa daqui, ela ainda não tem a data definida, mas absolutamente não te interessa nesse momento. Nesse momento, as datas que te interessam são inscrição, para você não perder o prazo, e depois a prova objetiva para o seu planejamento de estudos. Então, falando das etapas do concurso. Primeira etapa do concurso, prova objetiva de 100 questões de múltipla escolha, né? Então, são 100 questões de 5 alternativas no estilo VUNESP. E depois, a segunda etapa é a prova de digitação, que eu vou reforçar. Não se preocupe com a prova de digitação nesse momento. Ah, professor, mas por que não? Simplesmente porque, se você não for bem na prova objetiva, você nem vai fazer a prova de digitação. Aprenda a se preocupar com o que realmente você pode fazer alguma coisa. Nesse momento, só o que você pode fazer é estudar para a prova objetiva. Prova de digitação, depois você vai aprender. Se você é muito ruim na digitação, ainda assim, logo após a prova objetiva, você começa a treinar para conseguir evoluir. Mas agora é a hora de pensar na prova objetiva. E como que está estruturada a prova objetiva? Essa tabela aqui é uma tabela que eu fiz já colocando a divisão das matérias, o mínimo e também o percentual de cada uma delas. Bloco 1 só tem português. 24 questões, você tem que alcançar pelo menos 50%. Ou seja, tem que acertar pelo menos 12 das 24, senão você estará eliminado. É óbvio que eu falo que se você não for eliminado pelo caráter eliminatório, você já ficaria muito atrás na classificação, então não ia nem fazer muita diferença. Então o mínimo aqui ele é mais formal, porque na prática você vai ter que alcançar um resultado mais interessante. Então 24% da prova, como são 100 questões, ficou fácil de a gente definir o percentual. Mas 24% da prova corresponde à língua portuguesa. Noções de direito se subdivide em 6 matérias: penal, processo civil, constitucional, administrativo e normas da corregedoria. Professor, por que você colocou um asterisco aqui? Porque o edital não define quantas questões serão cobradas de cada uma dessas matérias. Mas esse edital é cópia do edital do último concurso, o concurso de 2021, e eu só fiz abrir a última prova, e fiz a distribuição conforme a última prova. Na última prova nós tivemos 6 questões de penal, 7 de processo penal, 7 de civil, 7 de constitucional, 8 de administrativo e 5 de normas da corregedoria. A distribuição pode ser diferente? Pode, mas deve ser basicamente essa que eu estou colocando para vocês. E por fim, o bloco 3. Interessante é que no bloco 3, deixa eu só voltar um pouquinho, no bloco 2 nós temos um mínimo de 50%. 50% não é em cada uma das matérias, mas é no bloco inteiro. Então, olhando o bloco inteiro, dessas 40 questões aqui, você tem que acertar pelo menos 20 questões. E o bloco 3, ele não tem mínimo. Ele é só classificatório, ele não é eliminatório. Nesse caso, você tem atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico. Se a gente fizesse aqui uma hierarquia, a matéria mais importante é português, depois informática, seguido de raciocínio lógico, depois direito administrativo, e aí segue o barco com as demais matérias. Uma pergunta, bom, a partir disso aqui, você consegue mais ou menos ter a noção de como que você vai distribuir o seu tempo disponível. Se você for aluno de estratégia, por exemplo, a depender da forma da sua assinatura ou da sua aquisição, você vai ter a trilha estratégica que fica mais fácil de você definir o quanto que você vai estudar cada matéria. Mas mesmo assim, é possível você mesmo fazer uma divisão daquilo que você vai estudar. O que eu recomendo aqui como dica de estudos? Número 1, você priorize o estudo pelo material escrito. Ah, mas eu só gosto de vídeo. Não adianta você chegar no dia da prova, na hora que você tiver que se deparar com uma questão escrita, e olhar para o avaliador e falar, ah, mas eu gosto mais de vídeo. A prova é escrita, então você tem que se habituar com esse tipo de cobrança. Eu priorizo e eu vejo sempre os primeiros colocados de quase todos os concursos estudando pelos materiais escritos. O material escrito é mais rápido, traz mais conteúdo, mais densidade e, consequentemente, é mais específico em relação à forma como será a cobrança. A cobrança, afinal de contas, é escrita. Então, tenta primeiro o material escrito. Ah, não, professor, eu quero vídeo, beleza. Não tem problema nenhum. Nós teremos vídeos em altíssimo nível com a melhor qualidade que você vai encontrar para estudar. Como que você pode distribuir o seu tempo de estudo, então? O primeiro passo
É você colocar numa folha qual o tempo estimado que você vai estudar por semana. Ah, eu vou estudar de segunda a sexta, 3 horas em cada um desses dias, dá 15 horas, por exemplo. Óbvio que se você tiver um volume maior, é mais interessante. Você coloca no papel quanto tempo de estudo você tem. Depois, você pega o seu tempo líquido, aquele que efetivamente você estará estudando, e separa ele numa quantidade hipotética de sessões de 40 a 50 minutos. Tem gente que vai até 1 hora? Tem. Tem gente que faz menos de 40? Tem. Mas eu prefiro 40 a 50. Então você monta sessões de 50. Por exemplo, eu, durante um período, estudava 4 sessões de 50 minutos. Estudava 50, descansava 5 a 10, estudava 50, descansava 5 a 10, estudava 50, e assim sucessivamente. O que significava que em 4 horas eu fazia aproximadamente 3 horas e 20 de tempo líquido, considerando 50 por 10 de intervalo. Na verdade, estudava 3 horas e 50 minutos, desconsiderando o último intervalo já seria o tempo que eu teria parado de estudar. Fazia isso para ter a quantidade de sessões que eu vou ter para estudar. Depois, eu vou considerar o peso de cada uma das disciplinas. Qual que é o peso de cada disciplina? Esse percentual aqui, ó. 24% é para português, 8% é para administrativo, 14% é para informática e assim sucessivamente. Você poderia fazer uma matemática simples, coloca na planilha do Excel e multiplica o tempo que você tem disponível pelo peso de cada matéria. Isso vai mostrar para você que mais ou menos um quarto de todo o seu tempo disponível, em tese, você dedicaria ao português. Isso seria uma forma de você montar a sua sessão de estudos. Eu não gosto de fazer assim, porque além desse aspecto objetivo, que é considerar o peso de cada disciplina, existe um aspecto específico e subjetivo, ou seja, aquele aspecto pessoal seu. Por exemplo, professor, já estudei bastante português. Você não vai dedicar um quarto do seu tempo para estudar português, se você já tem uma base de português para concursos públicos. Professor, já estudei tudo de informática. Você não precisa dedicar 14% do seu tempo para informática. Por outro lado, professor, eu nunca vi direito penal. Você não vai dedicar só 6% do seu tempo, você vai precisar de um pouquinho mais. Então, mais ou menos, você vai fazer essa análise subjetiva, considerando quantas aulas cada curso tem, porque você vai olhar a extensão do edital. Por exemplo, administrativo tem um peso alto, mas são só 2 tópicos. O edital é muito curto em administrativo. Qual que é a dificuldade que você tem em cada matéria? Por exemplo, você tem muita dificuldade com matemática, muita dificuldade com raciocínio lógico, você vai ter que aumentar um pouquinho mais o tempo de estudos para eles. E o quanto que você já estudou de cada matéria? Aquelas matérias que você já estudou, você vai precisar de menos tempo. Ou seja, você vai considerar, isso vai ser uma análise um pouquinho subjetiva, o peso da matéria, que é a parte objetiva, com a parte subjetiva. Qual o nível de dificuldade, quanto que você já estudou, quais são as especificidades daquela matéria para você. A partir daí, você monta um roteiro de estudos em que você distribui o seu tempo para cada uma das matérias. O que você não deve fazer? Simplesmente colocar o mesmo tempo de estudos para todas as matérias. Porque daí, português, que é um quarto da prova, você estará estudando o mesmo tempo que atualidades, que é 6% da prova. Não é lógico fazer isso na hora de programar os seus estudos. E aí, no final de tudo, você vai montar um ciclo semanal considerando a quantidade de sessões de cada matéria. Se nos seus cálculos lá deu que você vai ter, por exemplo, 4 sessões de português, você pode estudar 2 de português na segunda, 2 de português na quinta, para você conseguir, a cada 3, 4 dias, ter contato com cada uma das matérias. É mais ou menos isso. Óbvio que aqui eu fiz uma análise bem rápida, existem N vídeos na internet para te ensinar a montar ciclos de estudos. E para fechar aqui, só para falar para vocês do direito administrativo, que é a minha matéria em específico, eu recomendo o que o edital prevê. É só o Estatuto dos Servidores, do artigo 239 ao 323. Cuidado que em relação ao último concurso, nós tivemos algumas mudanças na Lei 10.261, então você tem que pegar a versão atualizada. E a Lei de Improbidade, que apesar de ele falar Lei 8429, é a Lei 8429 atualizada. Ou seja, já é a Lei 8429 atualizada conforme a Lei 14.230. Como o pessoal fala, é a nova Lei de Improbidade, porque apesar de o número ser 8429, a 8429 já foi atualizada, continua sendo ela a Lei de Improbidade, mas com modificações posteriores da Lei 14.230. Último recado, então, cuidado. Esse concurso público é um concurso público bacana, vai ter muitos inscritos, é um concurso público gigantesco, para nível médio, mas não subestime a VUNESP. Quem viu no último concurso público e ficou naquela, isso é concurso nível médio, só preciso estudar o básico. Depois da prova acabou chorando. Quem acreditou na gente que tem que estudar em alto nível, num degrau acima,
fez uma prova com bastante tranquilidade e muito provavelmente hoje já está trabalhando lá nos corredores, já está lá andando pelos corredores do Tribunal de Justiça de São Paulo como servidor daquele órgão. No mais, conte com a gente, link do Estratégia de Concurso aqui embaixo e vem estudar em alto nível. Um abraço e até a próxima.